Olá, tudo bom? Fala, Maurício, tudo bem? Estamos aqui para falar do curso, né? Tô bastante animado, tá chegando a hora e bastante gente tem procurado para tirar dúvidas, entender um pouco sobre o conteúdo. O pessoal tem até questionado exatamente o que é que a gente vai lecionar, e aí eu fiz essa provocação porque eu acho que era importante a gente tentar esclarecer alguns pontos do que é que vai ser abordado no curso. Acho que é um momento bacana. Como a gente vem trabalhando ao longo dessas semanas, né, material, produzindo, ensaios, o curso, eu diria, e acho que isso está bastante claro para a gente, né, ele é um passo adicional a essa agenda que vem se construindo numa discussão sobre renegociações. Instrumento novo, novo no sentido do aceite por parte da agenda, né, como a gente discute lá, renegociação não é algo que surgiu agora, acho que sempre existiu, mas em alguma medida esse movimento do consensualismo tem dado uma roupagem de permissão, né? É possível fazer. Só que, como a gente tem dito, né? Essa agenda do que tem sido construído leva a gente até aí, né? Beleza, pode renegociar, mas em que termos? O que é que pode ser feito numa renegociação? Que regras contratuais podem ser alteradas quando a gente está discutindo uma renegociação? Qual é o limite? Tem alguma barreira que eu não posso ultrapassar? Tem alguma regra contratual que eu não posso ultrapassar? Como é que eu devo fazer o cálculo do futuro, do fluxo de caixa que se espera para aquele contrato renegociado? Como é que eu trato as discussões passadas? Né? Como é que eu trato o passivo? Como é que eu trato a mensuração do passivo? Como é que eu trato o fluxo de caixa futuro decorrente desse passivo, ou seja, a atualização dessas dívidas, como é que elas são incorporadas? Todas essas são perguntas que até agora não têm sido esclarecidas. A gente tem discussões práticas de casos que têm acontecendo, mas ainda não há uma reflexão estruturada sobre esses temas, nem uma teoria consolidada de como é que a gente trata as renegociações de uma maneira consolidada mesmo, do ponto de vista acadêmico. Ainda que a prática imponha outros desafios, a gente não tem essa literatura. E eu tenho ficado bastante entusiasmado com isso que a gente tem produzido, né? Eu queria ouvir um pouco você, assim, se você está compartilhando comigo desse entusiasmo e vendo a gente conduzir essa discussão para além do que a gente tem visto hoje como fronteira. Eu estou super entusiasmado com o curso também, Felipe. Tenho trabalhado, como você sabe, bastante em melhorar a exposição dos temas, né? A gente tem já tem algum tempo que a gente tem uma reflexão consolidada sobre como deveriam ser programas de renegociação, né? Nosso curso é sobre renegociações de contratos administrativos. A gente vem defendendo que renegociações fazem parte do mundo dos contratos administrativos como algo lícito e que pode ser feito em diversas circunstâncias, pode ser feito e deve ser feito de uma maneira racional, né? Como o Felipe notou, infelizmente, como nossa teoria do direito administrativo e também os especialistas em torno de contrato administrativo, não necessariamente especialistas jurídicos, né, na área econômico-financeira, na área técnica, etc., como renegociação sempre foi relegado a segundo plano, sempre foi uma coisa rejeitada, como se ela fosse algo ilícito, esse pessoal não chegou a produzir teoria sobre isso, né? E é exatamente nessa falha, nessa lacuna, nessa insuficiência da nossa teoria que a gente mais tem trabalhado, né? A gente percebe que que as pessoas que estão trabalhando nessa área geralmente estão muito preocupadas em dizer que pode renegociar. E aí tem toda essa ideia de consensualismo, toda a discussão do porquê pode renegociar. Mas da nossa perspectiva, isso já está superado. Uma vez que você abrir um programa de renegociação, essa discussão está superada. E é indispensável, é preciso estabelecer quais os parâmetros para fazer essa renegociação, né? Que é isso que o Felipe está falando. E isso a gente, felizmente, por conta de estar pensando nesse tema há vários anos, felizmente a gente tem muita facilidade de ter clareza de como deveria ser um programa de renegociação.
como o Felipe também mencionou, e aí eu acho que vale a pena eu voltar para detalhar mais, assim, as renegociações, na prática, muitas vezes elas não atendem ao que deveria, né? A gente está assistindo o que está acontecendo lá no âmbito da SESEX Consenso, inclusive as controvérsias em torno do que a SESEX Consenso está fazendo. Eu e Felipe tivemos a oportunidade de participar como assessores de concessionárias ou do poder público em várias renegociações, né? Várias renegociações que aconteceram até aqui, mas que não eram chamadas de renegociações, né? E a gente percebe que os casos práticos, eles às vezes atendem aos parâmetros racionais, às vezes não, né? Por várias circunstâncias, por peculiaridades daqueles casos, peculiaridades dos decisores, por incapacidade de entender a teoria das pessoas que estão envolvidas, né? Mas é possível ter uma teoria racional sobre a renegociação, que fale sobre em que condições se deve fazer renegociação e o que se deve fazer dentro das renegociações, quais são os limites de atuação da administração pública, o que é que ela pode dar, o que é que ela não pode dar, quais são os limites de disposição que devem ser aplicados, e tudo isso é possível fazer de uma forma racional, bem justificada, conforme os princípios que devem reger uma boa gestão pública, uma boa gestão de um programa de contratação, de um programa público, né, de contratação de contratos administrativos para a implantação de políticas públicas. Então, eu realmente sinto muito entusiasmado e acho que a gente vai dar aqui um passo adicional. Boa parte do que a gente está fazendo é traduzir em apresentação coisas, inclusive, que a gente já publicou, mas tem também muita coisa nova, né, Felipe, que não está publicada ainda, que vai gerar certamente artigos, livros, aí nos próximos meses, e que a gente está traduzindo as ideias que a gente tem discutido para a apresentação em PowerPoint, e eventualmente isso também vai virar artigo e livro. Maurício, a gente já deveria estar encerrando o vídeo, mas quando a gente começa a falar sobre esse tema, eu me empolgo um pouco. Queria fazer só um pequeno recorte aqui. O que a gente tem até agora é basicamente dizendo, dá para renegociar, mas a gente não sabe exatamente quais são os termos, porque cada caso é muito particular. Portanto, você deveria renegociar a depender de cada caso. Isso não é exatamente verdade, né? A gente consegue construir um arcabouço conceitual onde você encaixa todos os casos, e talvez você tenha algum nível de discricionariedade, porque as ferramentas para aferir eventualmente passivo, ativos, fluxo de caixa, são ferramentas, são modelos que, portanto, tem ruído. É nesse ruído, é nesse intervalo que cada caso se particulariza. Nesses casos que o instrumento de renegociação não cabe dentro de uma caixa, no sentido de ele estar doutrinado, nos parece claro. E eu acho que é exatamente isso que a gente está encarando, né? Dizendo, sabe, existe uma teoria que comporta isso. O ruído vem exatamente da capacidade das ferramentas que a gente tem. E eu vou dizer isso, acho que tem uma conversa nossa com o Marcos Siqueira e com o Bruno Ledo, que a gente fala, né, as pessoas têm a sensação de que a ferramenta é matemática, que ela é complexa, que ela é precisa, né? Não é precisa, tem um ruído ali dentro. A gente vai aprender a lidar com esse ruído, e eu acho que é daí que vem a particularidade de cada caso. Mas, de maneira geral, eles cabem dentro da teoria, a gente consegue evidenciar isso. Acho que é isso. Se me deixar aqui, eu acho que a gente vai dar o... a gente termina dando curso aqui, né? Bacana. Se você ficou interessado, se você quer falar sobre renegociação, se você se interessa pelo tema, ainda dá tempo, restam pouquíssimas vagas, estamos bastante animados. A gente se vê no dia 5, 6 de agosto. Até mais, pessoal. Um abraço.